Agora a gente vai falar de um princípio, né? Bem-vindos novamente, desculpa, bem-vindos à continuidade do módulo 0. A gente vai falar sobre o princípio da irrenunciabilidade. A palavra que eu prefiro, na verdade, é o princípio da indisponibilidade. A irrenunciabilidade, tecnicamente, tá? Eles são os mesmos, mas a gente tem um aperfeiçoamento da nomenclatura para indisponibilidade. Não vou me adentrar nisso, vou focar aqui qual é a importância dele. A importância dele é porque, junto com a realidade, quando a gente identifica que na realidade aquilo é uma relação de emprego, assim como a gente identifica, olha, eu dei o exemplo anterior para vocês, isso é uma relação de consumo. Então é relação de consumo, norma consumerista. É relação de emprego, norma trabalhista, normas do direito do trabalho. A gente identificou isso, só que o que acontece? Pela disparidade das partes, por muitas vezes, o que aconteceu historicamente? Ele assinou aqui a renúncia ao direito dele. Ele não quis a carteira assinada, ele não quis, ele que não quis, ele cedeu a assinatura de uma prestação de serviço, ele cedeu a assinatura de um contrato que diz que ele não é empregado, que assina embaixo que ele não é empregado. Mas isso está relacionado com a experiência que eu dei ali, o spoiler no caso anterior. Por muitas vezes isso é aceito por quê? Qual é a regra geral? Porque num país, gente, vamos pensar, o direito ele não é uma coisa pontual, ele é uma coisa que reflete em situações similares. A outra situação que acontecer dessa forma, ela tem que ser aplicada a mesma norma. O que vai distinguindo, a gente vai construindo hermenêutica jurídica com base em princípios e nas demais normas. Mas a grande questão é, em regra geral, a gente mora no Brasil. Tá? Há uma dificuldade em desemprego. E por conta disso, se eu te fizer qualquer tipo de proposta, provavelmente você vai aceitar, porque não é fácil assumir um emprego, arranjar emprego. Então tem diversas pessoas que o direito do trabalho, vocês vão perceber, vocês vão atender muita gente, que vocês vão perceber que ela não recebia o mínimo. O mínimo, ela não tinha o mínimo. Então essa é a grande questão. Quando ela não tem o mínimo, ela está sedenta por algo que responda rapidamente. O salário, gente, ele é uma verba de natureza alimentar. Ele é para pagar conta de luz, conta de aluguel, conta de supermercado. Parece até brincadeira, né? Vestuário. Então, o salário ele tem essa função de pagar essa lazer. O salário mínimo paga tudo isso? Vocês sabem que não. Então, ele já não é tão adequado à materialidade do que ele quer entregar. Agora, se uma pessoa não recebe nem o salário mínimo, ou então o salário mínimo é só isso que eu posso dar no ICRU, tá? O salário mínimo. Tu acha que ela não vai aceitar? Ela vai aceitar. Por conta da necessidade. Só que, aí vocês vão lembrar qual é a fonte de tudo isso. Provavelmente vocês escutaram uma história sobre o direito indisponível, né, a dignidade da pessoa humana. A história que eu escutei foi daquele anão, né, que ele foi colocado num canhão e foi atirado, arremessado. Esse anão que foi arremessado, ele aceitou o emprego, ele quis fazer aquela atividade. Só que o tribunal francês, eu acho que é o tribunal francês, né, ele foi lá e condenou porque disse, olha, a dignidade é indisponível. Até que ele aceite aí como a vida. Olha, eu faço um contrato aqui, tu pode tirar minha vida. Não pode. Por que não pode? Porque é inválido, porque é um objeto ilegal. A gente está falando de dignidade, está falando de vida. E o direito do trabalho, ele protege a dignidade da pessoa humana. Se eu aceito um trabalho abaixo de condições básicas, eu estou me autoflagelando, me auto-prejudicando em relação a diversas situações. Mas ele pagou determinada questão com aquele valor que deram para ele. Só que ele também se aprisionou em relação àquilo e aquilo está continuamente violando de determinadas formas. Né? E eu não vou adentrar ao todo disso, porque isso é bastante profundo, mas a grande questão é a gente está protegendo a humanidade da pessoa. Um direito básico, a gente está pedindo que ele seja, olha, chegou um trabalho, está pedindo. Não, é um direito básico. Então, por conta disso, a gente tem o princípio da indisponibilidade. Tu não pode abrir mão de direitos básicos do trabalho porque eles estão atrelados ao direito humano daquela pessoa. É por isso que a indisponibilidade, o princípio da indisponibilidade existe. E por isso que a gente vai ver mais à frente sobre regras, né, que protegem esse princípio, que fazem valer esse princípio, anulam diversos documentos que a pessoa traz abrindo mão do seu direito. Ou ela mesma falou, mas eu falei que eu não queria. Né, que eu não queria carteira assinada. Não pode. E isso, inclusive, outra perspectiva. É uma regra de proteção empresarial também. Como assim, Edmond?
uma regra de proteção empresarial, sim, uma regra de concorrência leal. E isso visa proteger, eliminar a concorrência desleal. Por quê? Tem um empresário que está seguindo as regras do jogo. Ele está seguindo as regras do jogo, pagando o mínimo para cada funcionário, enquanto tem outro que ele não está pagando o mínimo. E aí ele pode fazer promoção em cima desse desconto que ele tem sobre os salários pagos a menor do básico, ao menor, pagos na informalidade. Então ele constrói um negócio com base nessa diferença em promoções, constrói promoções com base nessa diferença, e aí ele acaba ganhando espaço dessa pessoa que estava jogando a regra certa do jogo, que não poderia fazer aquela promoção porque a conta não batia. Então, o princípio da irrenunciabilidade, não pense que ele vai... Como eu disse para vocês, os princípios, eles se ponderam. Ele não anula um pelo outro. Então, quando a gente fala de princípio da indisponibilidade, a gente quer manter a concorrência leal, a gente quer eliminar a concorrência desleal, diminuir ela, e a gente também quer proteger principalmente a pessoa humana. Porque é isso aí, está num patamar principiológico muito forte. Então, o princípio da irrenunciabilidade, da indisponibilidade... Por que indisponibilidade? Porque a renúncia, né, tu poderia até fazer, mas a indisponibilidade nem contratualmente. Olha, é indisponível. Eu fiz contratualmente. Né? Não dá, não pode fazer. Então a indisponibilidade, ela tem uma nomenclatura melhorada. Eu poderia me aprofundar entre as distinções dessa nomenclatura, mas não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é ser prático. É para vocês entenderem sobre isso. E para que ele vai ser usual? Para tudo. Ele está sempre andando ali junto com a realidade. Porque a realidade, a gente está vendo a verdade aqui do que aconteceu e a pessoa assinou um contrato abrindo mão do seu direito, né? Anotando ali um contrato de prestação, construindo um CNPJ, fazendo uma declaração irreal, né? E às vezes essa declaração irreal, eu falo, não, eu assinei mesmo esse documento aí, abrindo mão do meu direito. Ok, mas tu não pode fazer isso porque isso está atrelado à dignidade e nem que tu queira. Como foi o caso lá que a gente sempre estudou, né, sobre a dignidade em relação a esse arremesso e o ato de acordo, né, que aquela pessoa deu. Então, não pode, tá? Dignidade é indisponível, assim como a vida e os direitos de trabalho, como estão atrelados a tudo isso, a saúde, a vida, a gente tem essa indisponibilidade e também visa proteger bastante essa regra de concorrência leal no mercado, tá bom? Então, esse é o princípio da indisponibilidade. Vamos para o seguinte, porque estou doido para chegar na fase que a gente operacionaliza ele e enxerga de forma mais profunda os requisitos do direito do trabalho. E, enfim, avança vocês para a operacionalização de tudo isso. Mas, como eu disse, essas sementes, essas raízes vão ser úteis em muitos momentos, para vocês entenderem, até explicar isso para o cliente de vocês. Quando ele, por exemplo, traz essa pergunta no escritório, eu assinei, abri mão, e aí, vamos prejudicar? Não. Porque a gente tem esse princípio, e óbvio que vai traduzir da forma que ele possa compreender. Tá bom? Então vamos à próxima aula.